Olá pessoal, hoje eu resolvi gravar um vídeo falando sobre média de consumo de combustível em 5 modelos de motocicleta. Honda Bis, CG 150, Lander, CB 300 e a XT 660, que foram as motos que eu tive a oportunidade de efetuar o teste de média de combustível. Lembrando que o percurso diário foi de, em média, 65 km por dia e a média foi feita através do tanque cheio e gasolina do tipo comum, tá? Não houve nenhum tipo de abastecimento com gasolina premium, tipo V-Power, a Podium da BR, tá? Não foi, o teste não foi com essas gasolinas. Foi feito com gasolina normal, gasolina comum, para que eu não obtesse nenhum número diferente do que a gente no dia a dia possa obter, tá? Eu vou entrar em detalhe em alguns fatores importantes para a gente obter a média de uma motocicleta, porque não é simplesmente abastecer e rodar. A gente precisa ter consciência de que precisamos seguir alguns padrões mínimos de cuidados com a motocicleta. Calibragem dos pneus, a gente precisa manter a motocicleta com uma calibragem correta e a calibragem precisa ser feita com os pneus frios. Lubrificação periódica do kit de relação, e quando for fazer a lubrificação do kit, a gente precisa ter certeza que a corrente está limpa. Não adianta a gente colocar graxa com a corrente suja, porque isso vai tornar o conjunto mais pesado e vai interferir no funcionamento e também na média da motocicleta. O filtro de ar, se o filtro de ar estiver sujo ou já no final da vida útil, vai interferir também, inclusive, na média do consumo da motocicleta. E as medidas do pneu, porque as medidas do pneu é a parte de borracha que entra em contato com o asfalto. Se as medidas forem erradas, forem muito pesadas para o tipo de motocicleta que a gente está usando, a gente vai forçar a moto e vai acabar levando o consumo dela para mais, fora do que a moto realmente pode proporcionar, tá? Na Honda Bis, dentro das condições que eu falei, em média de 65 km por dia e num percurso misto, tá? Em média 10 km em rodovia e mais 25 km em cidade, eu obtive 40 km por litro de consumo médio mínimo e eu cheguei a conseguir 45 km por litro na Honda Bis, tá? Na CG 150 eu obtive 38 km, o mínimo, tá? Depois eu vou explicar o porquê do mínimo e o porquê do máximo, mas eu marquei essas duas medidas para eu ter uma base também, tá? Então, retomando, CG 150 eu consegui 38 km de mínimo e 42 km de média máxima que eu consegui. Na Lander eu consegui também mínimo 34 km, tá? Por litro de mínimo, 36 km eu consegui por litro de média de consumo máximo. Na CB 300 eu consegui 28 km de média mínima, 32 km por litro de média máxima, e na XT 660 eu consegui 18 km de média mínima e 22 km de média máxima de consumo médio de combustível dessas motos. Média mínima significa que eu não tive nenhuma restrição em querer fazer ultrapassagem ou de poupar a motocicleta em subidas, tá? Então na hora de subir ladeiras e tal, ou de fazer ultrapassagem, eu simplesmente acelerei. Acelerei para obter a ultrapassagem mais segura ou para conseguir subir a ladeira de uma maneira mais eficiente dentro do limite de velocidade da via. E média máxima foi quando eu poupei a motocicleta, inclusive em ultrapassagens, para obter o máximo de eficiência
na média, para descobrir quanto que a motocicleta realmente consegue fazer. Desses 5 modelos de motocicleta, eu sou proprietário de uma Lander. Uma Lander 250, hoje em dia com 34 mil quilômetros rodados em média, tá? E é uma moto que tem apresentado essa média. A média mínima da moto é 34 km com litro e a média máxima dela é de 36 a 37 km. Porém, dentro dessas condições. Então, sempre esclarecendo, às vezes as pessoas falam que compensa comprar uma motocicleta de uma cilindrada menor do que comprar uma motocicleta de uma cilindrada média. Um exemplo que eu vou dar, vai comprar uma Honda Bis, 100 cilindradas, uma diferença para uma Lander, né? A Bis de consumo de média mínimo, ela faz 40 com litro e a Lander faz 34. Então, em litros, a média de consumo muda 6 km por litro. Então, nesse caso, eu acho que compensa muito, né, você comprar uma moto maior, né? Levando em consideração também que se você for analisar o preço dessas motos usadas, dependendo do ano de uma para outra, não muda muito o preço, né? Por exemplo, uma CG 150 para uma Lander vai mudar de 2 a 3 mil reais no máximo. E você tem muito mais moto na mão, você tem muito mais equipamento de qualidade, né? Você tem mais suspensão mais eficiente, melhor, o banco mais confortável para o garupa, inclusive, uma moto mais confiável para a viagem. E a diferença, por exemplo, entre uma CG 150 e uma Lander 250 cilindradas é de apenas 4 km por litro, você buscando fazer uma média. Eu confesso também que numa 150 eu já cheguei a fazer 22, 27 de consumo mínimo, né? E também numa Lander eu cheguei a fazer 22, 24 de consumo mínimo. Mas aí sem estar me preocupando em poupar combustível, sem estar me preocupando em poupar equipamento. Lembrando também que quando a gente se preocupa em fazer uma média de consumo de combustível numa motocicleta ou em outro veículo, a gente também está poupando. Está poupando freio, está poupando pneu, está poupando embreagem, porque a gente acelera menos, freia-se menos, é claro, né? O atrito e o percurso que você vai passar de uma frenagem é bem menor, o percurso que você vai percorrer freando, né? E inclusive o uso da embreagem. Então interfere em tudo. Você se preocupar em fazer uma média de consumo em qualquer veículo, você com certeza vai estar poupando outras coisas além do combustível. Vai estar poupando pneu, embreagem, vida útil de óleo do motor, porque o óleo do motor, conforme o esforço do motor, o óleo também ele passa a perder a sua ação eficiente, mesmo dentro da tabela de tolerância. Então é isso, eu vou postar o vídeo aí para vocês. Quem tiver alguma dúvida ou pergunta específica, pode fazer aí no vídeo, logo abaixo, que eu vou estar esclarecendo posteriormente as dúvidas referentes, tá? Então, recapitulando, Honda Bis, eu consegui fazer uma média de consumo de 40 até 45 km com litro. Na CG 150 eu consegui fazer uma média de consumo de 38 até 42 km com litro. Na Lander eu consegui fazer uma média de consumo de 34 até 36, tá? Na CB300 eu consegui fazer de 28 até 32 e na XT 660 eu consegui fazer de 18 até 22 km com litro. Média de consumo de combustível de cada moto dessas. Lembrando também que dentro de uma curiosidade que todas essas motos elas possuem um único cilindro, tá? É moto monocilíndrica, o que também leva em consideração e torna essas motocicletas econômicas, ok? Minha opinião geral da pesquisa, eu acho que sem ser tendencioso para a moto que eu tenho, mas eu acho que vale muito mais a pena você ter uma 250 injeção eletrônica, porque ela está dentro aqui de duas questões que beneficiam, né? O conforto, que uma 250 te traz, e a força que a moto tem em cavalaria, do que você ter uma CG 150 ou uma Honda Bis. Mas é claro também que eu não posso criticar e nem colocar nenhuma observação negativa para quem não tem um poder aquisitivo para comprar uma motocicleta.
Mas para quem pode, para quem tem essa grana, ou para quem quer assumir uma prestação, eu acho que vale muito a pena assumir uma prestação de uma moto 250 cilindradas injetada. E se vocês pesquisarem, se vocês saírem para olhar realmente preço, vocês vão ver que uma 250 usada e bonitinha, certinha, alinhada, né? Bem conservada, vale muito a pena, ok? Um abraço para vocês, espero que o vídeo ajude a esclarecer algum tipo de dúvida e, como eu falei, qualquer dúvida é só colocar aí embaixo do vídeo no YouTube, ok? Um abraço para vocês, tudo de bom, que Deus acompanhe vocês em cada saída com a motocicleta. Tudo de bom.